8h30, estamos aqui agora, autorizados pelos nossos mestres ascensionados para começarmos o nosso encontro, para expandir mais ainda nossas energias, né? Para que possamos ter ampliado os nossos conhecimentos. E, a partir desse encontro, nós vamos falar de um livro muito interessante, que é do Joel Goldsmith, né? O Joel Goldsmith, nós já conversamos em outras lives sobre ele, e o livro chama-se A Arte de Curar pelo Espírito. E Joel Goldsmith passa aqui a experiência dele e dos encontros que ele teve na sua busca pela espiritualidade. E ele fala de uma maneira muito clara, tranquila, quem quiser depois buscar esse livro, é muito interessante, que ele coloca a vida, né, de uma maneira muito simples, que nós temos a possibilidade de expandir a nossa consciência. A expansão da nossa consciência depende de nós, não depende de outras pessoas, não depende do mundo, não depende das circunstâncias da vida, depende única e exclusivamente da nossa boa vontade de querer entender todo o processo da prosperidade em abundância, em todos os sentidos, eu sempre falo, né? Físico, mental, emocional, financeiro, né? Espiritual. Se nós estamos em busca desse equilíbrio e se tornar pessoas felizes nessa caminhada, nós temos que nos entender e saber que depende de nós. Muitas vezes vamos buscar dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro das sinagogas, o esclarecimento das nossas dúvidas, o esclarecimento dos nossos destinos. E ele fala, olha, não que não seja bom, mas tudo já está dentro de você. Falta exatamente você acreditar em você mesmo e permitir essa manifestação aconteça em você. E ele começa aqui numa narrativa dizendo assim, com uma afirmação: eu não corro atrás, eu atraio. Olha que coisa interessante. Eu não corro atrás, eu atraio. Eu não corro atrás da alegria, eu não corro atrás da prosperidade, eu não corro atrás da abundância, eu não corro atrás da saúde, eu atraio isso. E para me atrair, eu tenho que manter o meu equilíbrio físico, mental, espiritual, como sempre falamos. Voltamos aqui naquele exercício que foi muito falado nessa semana, que é cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. O que fez sucesso isso, né? Talvez as crianças saibam isso, mas os adultos não sabem desse exercício e gostaram muito. E está sendo um sucesso. Então, ele coloca assim, olha, põe essa afirmação: eu não corro atrás, eu atraio. Para você atrair, você tem que estar equilibrado com energias harmoniosas, exatamente para você atrair coisas boas. O que pertence a mim vai me encontrar. O que pertence a mim vai me encontrar. Nós sempre duvidamos de nós mesmos. O problema do homem é que ele duvida dele mesmo. Ele duvida da sua capacidade, ele duvida que ele é um filho de Deus, e que ele já veio suprido de todas as suas necessidades nessa sua caminhada. E Joel Goldsmith, ele explica exatamente isso aqui, na sua experiência, na sua caminhada. De repente, do nada,
as pessoas começaram a encontrá-lo, pediram para que ele orasse para ele, e no dia seguinte as pessoas ligavam agradecendo a oração que já estavam curados. E ele começou a achar estranho isso. E aí apareceu outra pessoa e pediu a mesma coisa, que ele orasse por ele, e a pessoa, no dia seguinte, falou exatamente isso. Obrigado por ter me curado. Então, o que o João Goldsmith fala? Ele não fez nada, ele simplesmente despertou dentro da pessoa o que ele realmente tem de possibilidades. Muitas vezes eu encontro algumas pessoas que assistem a live, e interessante, eles falam assim: olha, nossa, essa live caiu assim, de uma maneira muito boa para mim, eu estava precisando ouvir o que você falou. Não é que eu falei nada que eles não pudessem ouvir, eu não falei nada do que, de novo, eles já devem ter ouvido o que nós falamos aqui, com certeza, muitas vezes. O que a gente faz com essa energia que é gerada aqui, despertar nas pessoas o que elas têm de melhor. Lembra Jesus? Ele falava: você quer ser curado? Se você quer ser curado, você vai se curar, porque a cura está dentro de você. A cura não está fora de você. Você quer ter dinheiro? Ué, o dinheiro já está com você. É simplesmente a questão de você permitir que o dinheiro se manifeste em você. Então, em vez de você pedir dinheiro, atrai o dinheiro, respira, e o dinheiro vai fazer parte de você. Então, é exatamente o que o João Goldsmith coloca na sua caminhada, que as pessoas procuravam, ele não entendia a princípio, e aí lhe foi falado: não, você só desperta nas pessoas aquilo que ela já tem. A pessoa que já veio com esse potencial é dela. Podem fazer o que quiser, ninguém tira, ninguém rouba aquilo que a pessoa já tem. Mas a pessoa, por sua vez, ela tem que buscar isso dentro dela e manifestar isso para ela, porque ela sofre à toa. E muitas vezes você vê um sofrimento inútil, a pessoa fica sofrendo e ninguém pode fazer nada por ela, porque ela tem que despertar o que já é dela. Então, essa afirmação que nós estamos começando hoje, né, é exatamente o que o Joel Goldsmith fala. Eu não corro atrás, eu atraio. Agora, se você tiver com pensamentos desarmoniosos, é isso que você vai atrair. Se você tiver com pensamentos de doença, de tristeza, de você estar desprezando as pessoas, você está querendo o mal das pessoas, é isso que você vai atrair. Então, se você quer sucesso em sua vida, pensa no sucesso. Você vai atrair o sucesso, porque nós somos um sucesso. Ninguém veio para esse planeta, volto a repetir, eu sempre falo, para sofrer, para passar necessidade, para passar falta de harmonia, desamor. Não, nós viemos aqui para ser felizes, porque a nossa felicidade ajuda essa humanidade. Nós só vamos ajudar a humanidade se nós formos felizes. Se nós gerarmos amor, a humanidade vai receber amor. Se nós gerarmos desarmonia, a humanidade vai receber desarmonia. Então, nós somos geradores de energia. Só a potencialidade que nós temos é muito grande. Por isso que nós nos prejudicamos quando estamos pensando coisas desarmoniosas. Então, quando vocês acordarem de manhã, né, respira, assopra a velhinha, né, e fale: eu não corro atrás
eu atraio o que pertence a mim, vai me encontrar. O que pertence a mim, vai me encontrar. O que pertence a mim? Felicidade, prosperidade, harmonia, bons amigos, pessoas edificantes. É isso que eu atraio, porque isso é que está dentro de mim. Nós somos atração. Então, dentro desse contexto, né, ele coloca: essa é uma afirmação poderosa de intenção, fé e autoconfiança. Frases como essa costumam estar ligadas a momentos de manifestação e atração. Se você manifestar amor, você vai atrair amor. Se você manifestar prosperidade, você vai atrair prosperidade. Se você quer harmonia no seu lar, manifeste isso. E você vai atrair isso. Nós somos energia que geramos aquilo que atraímos. Então, nesse trabalho do Joel Goldsmith, ele é muito claro. E ele se espantou com o que no decorrer da caminhada dele, que ele fala nesse primeiro capítulo, a cura pelo Espírito, que de repente ele começou a curar as pessoas conversando com elas, porque a busca dele pela a espiritualidade chegou numa compreensão que ele entendeu. Eu já tenho isso dentro de mim. E a partir do momento que ele entendeu que ele já tem isso dentro dele, quanto mais ele manifesta amorosidade, mais amorosidade vai se manifestar dele. Entenda, a nossa vida é uma reciprocidade. Quanto mais você buscar a felicidade, mais feliz você vai ser. Lembra quando o Massal ele falava lá das moléculas da água? É amor e gratidão. Quando você tiver amor pelas pessoas, você começar a agradecer por isso, você vai expandir as suas energias, você vai expandir a sua alegria. E as pessoas que vão se aproximar de você são pessoas do bem. Porque as pessoas do mal, e assim eles não gostam dessa energia. Essa energia não faz bem para eles. Eles querem bagunça. Então, pense nisso. Comecem a pensar dessa forma. Eu atraio aquilo que eu mereço. E se eu mereço amor, o amor vai se manifestar em mim. Então, o Joel Goldsmith, ele fala, a manifestação é a atração. Então, voltando, se você se manifestar com raiva, você vai atrair a raiva. Se você manifestar a calúnia, você vai ser caluniado. Se você manifestar a falcatrua, você vai ser enganado, porque você vai atrair aquilo que você está manifestando. Vocês já viram aquela frase, né, que a mentira tem perna curta? É exatamente isso. Você conta uma mentira, vem outra mentira, e você é obrigado a contar outra mentira, você vai contar outra mentira, porque aquela mentira já vai fazer parte daquela mentira, uma hora a mentira ela vai estourar, porque você não vai mais conseguir manter a mentira, porque não tem força a mentira. A verdade tem. Então, quando o Joel ele coloca aqui, né, a manifestação é a atração. Porque você vai começar, era muito interessante, meu pai falava, né? Filho, presta atenção que a pessoa começa a acreditar na sua própria mentira. A pessoa, ela começa a acreditar naquilo que ele está mentindo, naquilo que ele está inventando. E por isso que ele acaba sendo desmascarado, porque mentira é mentira. E ele acaba acreditando na própria mentira. Isso é fato, isso é uma realidade. Então, e era muito interessante você observar isso, né? As pessoas que mentem, né? E elas começam a ficar isoladas porque vivem na própria mentira. Então, é isso que o Joel Goldsmith fala, né?
A manifestação é uma atração. A crença de que, ao se posicionar com firmeza e positividade, os caminhos ideais profissionais, amorosos ou pessoais se abrem naturalmente. É muito interessante, de repente aparece a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, você nem percebe. Aí você fala assim, mas... assim, hoje eu estava com a Cris, nós estávamos no shopping hoje, né? E pegamos o elevador, apareceu um casal e olhou para nós e falou assim, nossa, como vocês são um casal bonito. Eu falei assim, olhei para a Cris olhou para mim, vocês têm um coração muito bom, vocês vão ser felizes. E o que a gente percebeu? Que a gente transmite essa felicidade, a gente transmite essa amorosidade, sem perceber. E aquela pessoa falou aquilo com tanta simplicidade, né? E a gente ficou olhando para a cara do outro e falou: olha, nossa, e é gostoso você compartilhar isso, é gostoso você perceber que o seu caminho está sendo bem construído. E é isso que nós temos que ter. Eu estou dando esse testemunho porque vocês vão viver isso. A partir do momento que vocês começarem a manifestar amorosidade, vocês vão atrair essas pessoas que veem em vocês esse amor, esse carinho pela vida. E foi muito interessante, a gente até ficou assim meio, mas do nada a pessoa simplesmente virou e falou. E é isso que nós temos que ouvir, e vocês vão ouvir isso. Vocês vão vir, vocês vão cruzar essas pessoas e vocês vão ter esse momento também, porque vocês estão expandindo esse amor que está dentro de vocês. Então, toda manifestação, você atrai, né? Pessoas amorosas. E eu espero que vocês tenham esse momento, e vocês depois vão compartilhar esse momento aqui, que é muito interessante, é muito gostoso você saber que o trabalho que você está fazendo, né, está passando para as pessoas essa amorosidade. É exatamente o que o Joel Goldsmith, ele conta no livro dele, que de repente as pessoas começaram a encontrar com ele, pedir para uma palavra, uma oração, e as pessoas começaram a se curar. Queira Deus que esse casal, né, tenha recebido essa energia nossa e tenha resolvido a questão que, de repente, eles estariam lá nessa dúvida, né, pela caminhada deles. Isso vocês vão ver, isso vocês vão participar. E quando vocês estiverem nesse momento, agradeça. Agradeça pelo seu trabalho. Vocês estão tendo essa oportunidade porque vocês estão trabalhando para isso. Vocês estão despertando em vocês o amor dentro de vocês. É um trabalho. Autoconhecimento é um trabalho. E ele fala aqui também, né? E você vai começar a fazer abertura de caminhos espirituais, né? Muitos recorrem a orações para remover obstáculos, pedindo ajuda divina, ou de guias para limpar o trajeto, ou como nas preces, né? A São Pedro, ou pedidos por clareza. Esses caminhos, eles vão ser abertos porque você está manifestando a sua amorosidade. Você pode até pedir por uma questão de hábito e costume. Nós vamos no templo pedir paz de espírito. Nós vamos na missa pedir a bênção do padre. Nós vamos no centro pedir uma bênção, um passe, seja. Mas você já está preparado para ter tudo isso. Não é que não é bom, mas não há necessidade de você ir até lá para
obter essas aberturas, obter essas bênçãos, porque você já é abençoada. É questão de você acreditar em você. É você manifestar as bênçãos do Divino Espírito Santo em você. E elas vão naturalmente se acomodar. Nesse trajeto dele, ele comenta também uma coisa muito interessante. Ele começa a ter confiança interna. Reconhecer que a força e a capacidade de realizar o que lhe pertence já reside dentro de você, conforme abordado em mensagem de fortalecimento. Confiança interna. Reconhecer que a força e a capacidade de realizar o que lhe pertence já reside dentro de você. Já está dentro de você. Falta você acreditar em você. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Se você está em busca de tranquilidade, paz, equilíbrio, respira, respira, porque ela já está dentro de você. Se você está em dúvida sobre qualquer questão que seja, já está, a solução para a sua dúvida já está dentro de você. Eu, no escritório, muitas vezes, acontece algum trabalho lá e a gente não sabe muito para onde vai, né? Com essas mudanças. E eu falo, respiro, paro, deixo o pessoal lá e falo, por favor, eu preciso de uma solução. Enquanto eles estão lá, eu respiro e falo, eu preciso de uma solução. E acreditem, se vocês quiserem, a solução vem, tudo é resolvido e o caminho se segue. Então, as soluções estão dentro de nós. É só nós acreditarmos nisso, nós nos valorizarmos, que é exatamente o que o John Goldsmith ele coloca aqui no seu livro. Para quem quer ler, A Arte de Curar pelo Espírito. E tem aqui o nosso amigo, é muito interessante, eu tenho um contato muito grande também com o pessoal da área do budismo. E conversando com eles sobre isso, ele fala assim, olha, antes de sair de casa, declare isso em silêncio. Desculpa. Antes de sair de casa, declare isso em silêncio. Eu abro os caminhos que me pertencem. Eu abro os caminhos que me pertencem. Ele fala assim, faça isso por 7 dias e observe como o que tentava te bloquear começa a perder força. E ele dá essa dica para que a gente tenha soluções nos nossos caminhos. Eu abro os caminhos que me pertencem. Então, você veja que todas as linhas falam a mesma coisa. A porta de casa é mais que uma passagem. É o momento exato em que você deixa o seu espaço protegido e entra no mundo. A porta de casa é mais que uma passagem. É o momento exato em que você deixa o seu espaço protegido e entra no mundo. Essa era a conversa que eu tive com esse monge. Conversando com ele, ele me passou essa afirmação, vamos dizer assim. O que você declara ao atravessar a porta define a frequência que você caminha o dia inteiro. Olha que coisa interessante. Isso nós encontramos no budismo. O que você declara ao atravessar a porta define a frequência que você caminha o dia inteiro. Então, eu abro a porta, eu abro os caminhos que me pertencem. Então, quando eu abro a porta, eu faço essa afirmação. Porque a porta, como ele diz aqui, é o momento exato em que você deixa o seu espaço protegido e entra no mundo.
O que você declara ao atravessar a porta define a frequência que você caminha o dia inteiro. Então, gente, vamos prestar atenção no que a gente fala quando a gente sai de casa. É muito interessante o que ele coloca. Ah, então eu vou lá, eu vou ter que conversar com aquela pessoa, e nossa, é muito confuso. E aí, é assim que a gente faz. Putz, eu vou ter lá, vou ter que atravessar, eu vou trabalhar, vou ter os colegas de trabalho, eu vou. E é isso que a gente faz. Inconscientemente, a gente sempre está colocando emoções, né, desarmoniosas no nosso dia. E ele é bem claro. Ele fala assim: olha, você abre a porta e você define a frequência com que você caminha o dia inteiro. Então, por que que nós não abrimos a porta e falamos assim: hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida? Hoje eu vou ter sucesso. Hoje o meu negócio vai prosperar muito mais ainda. Hoje minha saúde é maravilhosa. Hoje eu vou me alimentar com, com alimentos que vão me dar força e energia para o meu dia. Hoje eu vou encontrar pessoas maravilhosas. É isso que eles estão dizendo. Eu vou contar um segredo para vocês. Funciona. Tanto que nós encontramos essas pessoas no elevador do shopping. Olha, foi uma emoção que até a ficha cair, minha e da Cris. O que tinha acontecido, um olhou, ficou olhando para cá, nunca tinha visto essas pessoas, nunca tinha, mas essas palavras deles, o que nos animaram, o que nos energizaram, o que nos animaram naquele momento. Então, você vai encontrar as pessoas que vão te colocar nesse mundo, né? Energias muito boas. Então, isso é um fato. E o monge me falava isso. Ele falava: olha, você, quando você abre a porta da sua casa, você está entrando no mundo. E no mundo tem de tudo. Então, seja seletivo. E eu falei para ele: mas, meu amigo, mas eu saio de casa e o mundo faz parte da minha casa. Ele falou: não, o mundo não faz parte da sua casa. O mundo é o quintal da sua casa. A sua casa é o seu lar, onde nós conversamos na live passada. Você tem que proteger o seu lar. Lá onde você dorme, você tenha as suas vibrações, onde você vai encontrar os amigos, onde você... O seu lar, ele é sagrado, já dizia a minha avó. O seu lar, ele é sagrado. Veja quem você convida para entrar em sua casa. Isso, se nós encontrarmos nos evangelhos, nós vamos encontrar muitas passagens, né? Eles falam sobre quem você está convidando para a sua casa. Então, ao sair de casa, preste atenção. Eu vou ser a pessoa mais importante da minha vida. Aconteça o que acontecer, faça o que... Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Vão tentar te aborrecer, vão tentar te enganar, vão tentar... Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Como eu sempre brinco, .com.br, não tem dúvida. Somos e somos e somos. Não tem dúvida. Então, nesse sentido, né, esse monge comentava sobre isso. Quando você declara que abre os caminhos que te pertencem, está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Está afirmando que existe caminhos feitos para você. Nós temos o nosso destino, nós viemos com o nosso destino, nós temos o nosso caminho feito para nós, e é nosso.
Por mais que a gente não acredite nisso, os nossos caminhos estão já estabelecidos para nós. E tenho certeza, são caminhos maravilhosos. Então, os nossos caminhos já estão feitos para nós. E está dando a ordem para que eles se abram agora. Muitas vezes eu encontro com algumas pessoas, João Goldsmith, ele comenta isso também, que as pessoas elas não acreditam nelas mesmas. E a partir do momento que você não acredita em você mesmo, o universo vai fazer o quê? Nada, porque você não acredita no que você pode ter de bênçãos desse universo. Então ele não se manifesta. Ele vai se manifestar naquele que acredita, aquele que valoriza as bênçãos do Divino Espírito Santo. Porque essas bênçãos, gente, vai ajudar a humanidade. Quanto mais amorosos nós formos, mais amor a humanidade vai receber. Então, você quer ajudar a humanidade? Pensa no amor. Faça coisas boas. Seja pessoas amorosas. E você vai estar expandindo o amor na humanidade. Então, hoje eu trouxe o primeiro capítulo dele, né, do Joel Goldsmith. E chegou no momento que ele comenta aqui que ele recebeu 23 ligações num dia, para as pessoas pedindo para que ele orasse por elas. E aí ele falou, aí ele entendeu da potencialidade que nós temos de ajudar as pessoas. Mas nós temos que entender isso, nós podemos ajudar. Então vamos ajudar. Porque nós ajudando, nós também somos ajudados. Então, vamos aqui para a nossa afirmação, né? Eu não corro atrás, eu atraio. O que pertence a mim vai me encontrar. Eu não corro atrás, eu atraio. O que pertence a mim vai me encontrar. Afirmem isso. Afirmem isso. Quando vocês acordarem de manhã, eu não corro atrás, eu atraio. Porque você vai atrair aquilo que você tem dentro de você. Se você tem amor dentro de você, você vai atrair amorosidade. Se você tem alegria, você vai atrair pessoas alegres. Se você tem prosperidade de vida, você vai atrair a prosperidade. E todos temos isso dentro de nós. Podem ter certeza, isso faz parte do kit da nossa caminhada para esse planeta. Isso é um kit. Felicidade, amor, prosperidade, dinheiro, saúde, tudo que vocês imaginam está dentro desse kit. Falta nós termos a confiança de abrir o nosso kit para colocar na nossa prática. Então, hoje nós estamos falando dessa experiência do Joel Goldsmith, que é um grande estudioso, né, do autoconhecimento. E aqui nós vamos passar uma oração para quem gosta de orar, né? E a oração é para abrir caminhos. Em nome de Jesus, desata os nós que que me impedem de prosperar no trabalho, na família e no amor. Que toda a inveja saia do meu caminho e que a tua luz me guie. Amém. A oração. Em nome de Jesus, desata os nós que me impedem de prosperar. Nós fomos numa festa domingo, é um evento, né, também oriental, e eles têm as 100 voltas, e vocês recebem, quando quem se propõe a fazer as 100 voltas, né, eles dão uma linha, e eles vão puxando a linha nessas 100 voltas. Cada volta ele puxa uma linha. Então, é exatamente o que ele coloca aqui. Desata os nós. Se vocês verem observarem que a vida de vocês, até a saúde, tá? Eu estou falando de saúde também, começa a não querer andar, começa a criar desarmonia, começa a criar mal-estar, pega uma lã
Nós temos uma amiga que faz um trabalho com a lã muito, muito interessante. Então, dá uma dica aqui. Vocês pegam um fio de lã, né? E vão passando a mão nessa lã e vai pedindo para desatar os nós. Vocês veem que é uma experiência fantástica. Então, vocês pegam um fio de lã, né? E começa a passar, como nessa volta que eles fazem, né? Com esses barbantes. Vocês veem que mentalmente, né? Vocês vão tirando esses nós dos nossos caminhos. Exatos nós que me impedem de prosperar. Exatos nós que me impedem de ter uma saúde perfeita. Exatos nós que me impedem de ter abundância financeira. Me desate os nós que me impedem de ter uma família harmoniosa. Desate os nós que me impedem de ter uma espiritualidade harmoniosa. E tudo que vocês precisam, vocês podem utilizar. Desate os nós. Se vocês estão num conflito, seja ele qual for, respira a nossa florzinha, assopra a nossa velhinha e peça, desate os nós. Vocês vão ver que é fantástico. De repente, do nada, tudo se harmoniza. Então, vamos desatar os nós, que me pedem de ter saúde, de ter felicidade, de ter harmonia, de ter dinheiro, de ter equilíbrio emocional. Que toda a inveja saia do meu caminho e que tua luz me guie. Amém. Então, o Joel Goldsmith traz esse trabalho, né, de ajudar as pessoas. E esse trabalho que ele fez, ele, né, é muito interessante. E ele despertou isso, porque toda a solução está dentro de cada um de nós. Não está externo, não está na loja, não está no supermercado, não está na igreja, não está no templo, não está dentro de nós. Então, o que nós temos que despertar é essa alegria, essa prosperidade, essa harmonia dentro de nós. Estamos com a saúde meia debilitada? Respira. Minha saúde é perfeita. Por que ela não é? Não, minha saúde é perfeita. Converse com você mesmo, minha saúde é perfeita. Por que eu tenho que ter uma saúde harmoniosa? Não, isso é emocional. Com o que você se identificou para ter a sua saúde dessa maneira? Então, pense nisso. Vamos desatar os nós nesses próximos 15 dias. De tudo que nos aborrece, de tudo que nos criam situações desarmoniosas. Eu estou falando de família, viu, gente? Né? Pensa lá no filho, né? Filhão, desata o nó aí. O paizão lá, desata o nó aí, papai. Vamos embora. O netinho, né? Os netos aí, né? Isso, as vós vão desatar os nó dos netos, né? Eu vou também, né? Tem um vozão aí também, olha, desata o nó da minha neta aí, vamos aí, né? Vamos botar minhas netas aí também para ser alegre, próspera, edificante, porque eles merecem e por que não, né? Todos merecem. É questão de nós acreditarmos, nós temos fé no que fazemos, tá bom? Então, essa é a primeira mensagem do nosso amigo João Goldsmith, para que a gente possa ter, então, esses 15 dias de reflexão e desatar muitos nós. Muitos nós que tem por aí para a gente desatar, ok? Então, vamos lá, nesse momento nosso glorioso, né? Que nós temos agora, que é a nossa querida Lúcia, que tem aí esse momento que é dela, para ela abrir aqui os nossos debates, se ela quiser falar alguma coisa. Minha querida Lúcia, está com você a bola. Quer falar alguma coisa?
Eu quero só agradecer, porque eu adorei tudo isso e vou fazer tudo, como sempre faço. Então, é só isso. Vou falar mais nada, deixa o pessoal falar também. Mas foi ótimo, gostei demais. Vamos, Obrigada. vamos desatar o nó em Minas, hein? Desata o nó Não, aí. nós tá precisando. Nós, vamos embora. Minha querida Neuza, o que temos aí? Oi, João. Como sempre, as suas lives são maravilhosas. É um aprendizado que aos poucos a gente vai pondo em prática, não é? Eu mesmo estou mudando assim meu modo de ser, que eu era muito apressada, sempre ansiosa. Então, eu dou uma parada, respiro e falo: continue, vai dar. E é assim, tudo que eu estou aprendendo aí com vocês todos, né? Está sendo muito bom no meu dia a dia. Então, Parabéns. eu só tenho a agradecer mesmo. Tenho a agradecer e muito, porque eu mudei muito. A Cris deve saber disso. Então, sem contar o DNA, né? Porque o DNA nosso é. Mas estou assim, mudando muito. Eu entro na estrada, eu faço uma oração para todos que estão transitando na estrada. Ótimo. Bom, Eu estou num lugar que tem bastante pessoas. Eu penso que ali tem pessoas que precisam de ajuda, e se alguém vier conversar comigo, com certeza eu consigo falar com essa pessoa, dar uma ajuda. Isso tem acontecido normalmente, né? Então, eu acho que é tudo isso que eu estou aprendendo aí, eu estou pondo em prática, e eu só tenho a agradecer mesmo. tamo junto. Tamo junto, vamos seguir. Vamos embora. Nossa querida Paulinha. Eita, consegui. Vou dar um depoimento também. Mas me fez lembrar, e engraçado que ultimamente eu estava lembrando bastante desse acontecimento. Faz alguns anos atrás, né? Eu estava vindo de São Paulo e precisei entrar numa farmácia que fica na Anchieta Urbana. Aí eu parei meu carro, entrei na farmácia, sempre com pressa, né? A moça atendente era uma bem mocinha mesmo, estava se inscrevendo. Aí ela olhou assim para mim, olhou para o papel de novo, ela olhou para mim e falou: Nossa, moça, você parece uma fada. Aí eu falei assim: Eu? Ela falou: Eu vi uma fada. Você parece uma fada. Aí eu falei, não, mas sou eu mesma, né? Eu não sou fada. Eu falei assim para ela, sou eu, né? Ela falou, mas parece, parece. Aí eu falei, eu pensei assim, vai ver, veio alguém comigo, né? Sei lá, e ela viu, né? E que nem vocês hoje no elevador que viram, né? Tudo que tá lá para vocês, sei lá, ela deve ter visto alguma coisa lá junto comigo também, né? Não sei. E é isso. E foi ótima a live, amei, viu? Tá ótimo. Tá vendo como as coisas acontecem, né? Mostram que nós estamos no caminho. Né, Antônio Carlos? E aí, como é que tá a nossa neta aí? Ela dormiu. Que não aconteceu nas duas últimas lives aí, que ela não tinha dormido e tive que ficar lá com ela. Mas dessa vez ela conseguiu, ela dormiu e eu vim para cá. Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Tá tranquilo. Manda um beijão para ela. Obrigado, manda sim. Nossa querida Cris, Você já contou tudo? o que eu fiz? Você já contou tudo? Mas coisas boas. Coisas boas. Tá bom. Mas então, tudo em paz, então, gente, tranquilo. Vamos tocar esses 15 dias aí e vamos perceber, igual a Paulinha teve essa experiência,
o quanto essas pessoas veem em nós, né, essa amorosidade, né, porque, na realidade, a Paula também ajudou essa menina, quando ela viu essa imagem junto com a Paula, assim como esse casal que estava no shopping lá também, com certeza eles tomaram uma energização, né? E é isso que nós temos que fazer a nossa parte, ajudar as pessoas, né? E assim também seremos ajudados, tá bom? Então, até 15 dias, animados, contentes, sorridentes, e até a próxima, então, assim, se o universo desejar, tá? Boa Tchau, semana, gente. pessoal. Beijos. Até a próxima. Tchau.